Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e tenho a alegria de receber novamente Fábio de Sá e Silva para mais um programa de Justiça e Paz, falando sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fábio agora é oficialmente candidato pelo Brasil, né, que foi recebido no Palácio Itamaraty para anúncio oficial da candidatura no início do mês. E, Fábio, é uma alegria te ter aqui novamente. Você está construindo a sua candidatura e o objetivo da gente fazer um novo programa é justamente contar como que está sendo esse processo, porque eu acredito também que o próprio processo da candidatura vai transformando as percepções e o contato com as realidades, com as diferentes realidades. Seja bem-vindo, Fábio. Sua saudação aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, rádio que toca esperança. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado aí a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. É um prazer estar aqui de volta para a gente poder manter aí o nosso diálogo de justiça e paz. Fábio, você esteve em Washington, não foi? Falando sobre. Foi em É, Washington? exato. Eu passei uma semana lá, agora entre os dias 15 e 14 e 18, mais ou menos, né, do mês que passou, porque tem um evento ali que é meio oficial desse processo, que é a apresentação dos candidatos perante o Conselho Permanente da OEA, né? Então tem lá diferentes representações diplomáticas de todos os países que compõem a OEA, e aí a gente faz uma apresentação, responde a perguntas e respostas também, né? E além disso também fiz outras reuniões lá com representações que a gente chama de bilaterais, né? E diálogos também com a sociedade civil, que fez alguns eventos lá. Então foi uma semana bem cheia ali em Washington. Eu já tinha ido lá, né, umas 2 ou 3 semanas antes disso, para uma primeira rodada, mas essa realmente foi mais intensa e conforme o processo vai evoluindo, né, também as coisas vão ficando um pouco mais efervescentes, né, é bem interessante. Que coisa boa, Fábio. Assim, eu queria que você contasse um pouco sobre justamente a experiência de apresentar a candidatura, o que que você considerou como pontos fortes da sua candidatura, após esse processo também de conhecer os outros candidatos. Eu tenho certeza que todos os outros candidatos também são pessoas muito qualificadas, porque você nunca chega a uma candidatura de um órgão multilateral como a Comissão Interamericana sem ter uma qualificação intensa, né, em termos de direitos humanos, em políticas públicas, toda uma trajetória de brilhantismo, como é a sua trajetória. E eu queria que você comentasse um pouco como você se sentiu e quais foram as suas percepções nessa experiência de ter contato com os outros candidatos também, e o que são os pontos fortes da sua candidatura, né? Ana, desde a primeira viagem que eu fiz lá para Washington, né, que eu fiz algumas reuniões, algumas apresentações, eu tinha sentido duas coisas no ar, né, que dessa vez realmente se confirmaram. O primeiro é que tem a comissão, uma instituição muito importante, a gente já conversou sobre ela no outro programa, né? Mas no momento ela enfrenta uma espécie de uma crise, eu chamei isso de crise de legitimidade, né, junto aos estados e até à própria sociedade civil, em função de algumas questões práticas ali que não estão funcionando bem, né? Ou que não funcionam da maneira que é percebida como correta ou eficiente, né? Então você tem, por exemplo, problemas de comunicação da comissão com os estados, da comissão com o público, né? Às vezes solta um tweet sem explicar muito bem o conteúdo ali da crítica que está sendo feita, e isso acaba gerando ali algumas repercussões políticas, né? Que quando você vai ver o relatório é menos do que o relatório diz menos do que o tweet dizia, né? Eu acho que são alguns problemas assim muito práticos de funcionamento da comissão que precisam ser equacionados, porque do contrário você alimenta essa tensão entre a comissão e os estados, ou entre a comissão e a sociedade civil, né? Que não permite que a comissão possa produzir o impacto que ela tem que produzir, né? Porque se os estados já são refratários à comissão,
se a sociedade civil entende que a comissão está, né, fazendo, tomando medidas muito dispersas, que ela deveria ter um foco maior, porque justamente ela solta muitos comunicados, né? Se você tem esse ambiente aí, né, em que não há uma confiança dos estados e da sociedade em relação à comissão, ela não pode produzir aquele impacto, né? Mas, Fábio, eu acho. Isso assim, falo isso com todo respeito. Desculpa, acho que eu acabei te interrompendo, mas é que eu vejo que isso é também uma visão também do que acontece hoje no mundo em termos de democracia e sociedade, né? Eu vi um vídeo muito interessante ontem que fala, a gente, desde o momento que nasce, a gente depende da infraestrutura estatal para uma existência digna, né? Quando a gente fala que um hospital que é mantido pela população com seus impostos, é, possibilita, né, essa recepção do indivíduo com uma infraestrutura, com uma tecnologia, com a prática avançada da medicina baseada em evidências. E hoje existe um questionamento se é esse mesmo caminho que a gente quer tomar. Mas eu queria focalizar o programa de hoje, Fábio, assim, numa série de apoios que a sua candidatura vem recebendo. Por exemplo, a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, que oficializou o apoio à sua candidatura. E é importante a gente falar também que o Brasil hoje não tem nenhum representante na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, seria uma vitória brasileira como um todo, né? Como todo o país apoiando a sua candidatura, possibilita que a gente tenha essa representatividade e traga para esse fórum tão importante a nossa cosmovisão brasileira dos processos e de como a gente tem que enfrentar esses desafios que eu acho que se refletem também na Uhum, sociedade como um todo. Eu vi a sua foto maravilhosa uhum. com a O que ministra. eu Conta pra gente como é que foi esse fiz com a ministra momento. Marina também, encontrei. Deixa eu só concluir aqui um raciocínio que eu estava terminando ali. Quer dizer, Perfeito, você tem esses desculpa. problemas práticos, eu falo isso com todo, não, com todo respeito à comissão também, né? Porque eu sei que a Secretaria Executiva da Comissão trabalha muito para fazer esses processos fluírem, etc. Mas ficaram algumas falhas aí, né? Que foram se acumulando e que geram essa tensão entre estados, sociedade civil, de um lado, e a comissão do outro. Mas você tem também, Ana, e eu acho que isso se comunica muito com o que você disse aí da perspectiva brasileira, né? Você tem uma visão, um problema ali que é um problema de uma tensão mesmo sobre o conteúdo dos direitos humanos, né? Com alguns setores que é, algumas pessoas dizem que são mais conservadores, né? Versus alguns setores que são mais progressistas ou liberais, que estão ali se colidindo, né? E cada vez com menos capacidade de dialogar. E eu acho que o Brasil sempre agregou a todos esses fóruns internacionais de que participou justamente uma crença, né, no multilateralismo, no diálogo, né, na ideia de que você pode chegar a consensos, né, ainda que haja grandes desacordos, né, você pode chegar a consensos mínimos, né. Então aí eu acho que nesse sentido a minha candidatura entrou bem nesse processo, né, as pessoas percebem lá em Washington e nas outras conversas que a gente faz também, né, que o brasileiro que chega com um espírito diferente, não é um espírito necessariamente beligerante, sem abrir mão de princípios, né? E sem abrir mão de um posicionamento que eu tenho, mas eu também estou disposto a escutar e a fazer composições, né? Acho que isso é muito brasileiro. Mas, sim, foi uma candidatura que cresceu aqui no Brasil em seus apoios, né? A gente sempre teve aí muito apoio de parlamentar, de setores do executivo, de setores do sistema de justiça, da sociedade civil, né? E aí eu fico postando lá essas fotos com ministros, né, com personalidades, um processo interessante. Eu acho para mostrar também isso, né, para os outros países, para mostrar que, quer dizer, aqui dentro do Brasil existe uma vontade muito grande de que a gente faça faça uma candidatura, né, nesse processo. A escolha dos novos comissários será entre 25 e 27 de junho, é uma data que se aproxima, durante a Assembleia Geral da OEA, em Antigua e Barbuda, no Caribe, onde serão eleitos três novos integrantes para substituir os comissários de Colômbia, Barbados e México, que encerram seus mandatos. E são mandatos que serão de 2026 a 2029, então também tem esse impacto de você estar em um período longo, considero 3 anos um período longo, que vai estar representando o Brasil nesse fórum de discussão e principalmente
ajudando a compor, né, como você disse, essas soluções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É, eu queria, Fábio, que você contasse um pouco sobre a sua percepção pessoal dessa candidatura. Que você tem uma trajetória brilhante, você é professor nos Estados Unidos, você é do IPEA, você foi ah, ah, do Ministério da Justiça, então você tem uma bagagem muito grande, acho que até para a sua idade, eu falo, gente, o Fábio já fez muita coisa nessa vida. E eu queria que você contasse um pouco sobre como essa experiência está te transformando, você, Fábio. O que você está percebendo de diferente, que você ampliou os seus horizontes nesse processo? Primeiro, eu tenho 40, faço 45 anos, logo depois da Assembleia, né, dia 1º de julho. Uau! Então, a minha esposa sempre brinca comigo, porque o meu cabelo não tá branco ainda, né? Então, parece que eu sou mais novo do que eu sou, né? Mas eu não tenho dúvida de que eu tive muito privilégio, né? A própria possibilidade de trabalhar no Ministério da Justiça logo depois de formado, que era ali o primeiro governo Lula, né? Onde abriu-se muito espaço ali para a juventude. O ministro Márcio Tomás Bastos, né? Que trouxe um conjunto grande ali de jovens de São Paulo, né? Onde eu vim um pouco por parte junto com essa turma. Foi sem dúvida, né, uma coisa que talvez muita gente das gerações atuais não tenha essa oportunidade, né, porque, enfim, existem hoje acho que algumas barreiras aí geracionais que estão colocadas no Estado brasileiro, né, que acho que a gente precisa pensar bem sobre isso, porque é importante estar formando novos quadros, né. Se eu não tivesse tido aquela oportunidade lá, a gente não poderia contar essa história aqui, né. Mas, enfim, um parênteses que eu abri aqui, talvez necessário, mas, não, sem dúvida, a experiência, né, de participar dessa campanha está sendo muito transformadora, né? Primeiro que eu estou sendo levado a conhecer os detalhes de funcionamento da organização, né? No nível que eu não conhecia, a gente sabe, uma coisa é a gente saber, assim, teoricamente, que existe uma comissão, que ela tem 7 membros, mas outra coisa é entender melhor como são tomadas as decisões que levam à composição dessa comissão, né? Quais são os tipos de debates que existem. Mas eu acho, Ana, para voltar um pouco naquilo que eu falava, eu sei que é um tema que é muito aqui do seu interesse, né? Perceber realmente como existe hoje uma divisão, né? Como existe uma guerra, né, de posições entre diferentes setores, aí dizem mais conservadores, mais progressistas, né? E de como isso tem comprometido, né, a legitimidade de instituições importantes, também é uma coisa que a gente sabe teoricamente, a gente lê sobre polarização, etc. Mas quando você vê isso mais de perto, né, e com a possibilidade de ser um agente ali, né, que poderia fazer algum um tipo de intervenção num processo como esse, né, de fato as coisas ficam muito diferentes. Eu acho que o Papa Francisco, né, fazendo essa conexão, até porque saiu recentemente o relatório do workshop falando sobre a inteligência artificial, e um dos contextos da inteligência artificial usada de uma maneira que eu chamo de não edificante, não construtiva, é essa guerra, de narrativas, né? A gente sabe que hoje na internet, a maior parte dos conteúdos das redes sociais são produzidos pela inteligência artificial e não por humanos. E é claro que existem humanos por trás comandando esses robôs, e o comando maior é para que haja esse conflito, né? É que haja esse conflito. Em lugar da construção de pontes, como o Papa Francisco trazia, da importância do diálogo, da gente se aproximar e pensar sempre que as nossas consonâncias são maiores do que as nossas diferenças, enquanto humanidade. Né? Acho que se a gente perguntar, alguém é contra a paz mundial? Acho que dificilmente alguém vai virar e falar, não, eu não sou contra a paz mundial. E ao longo da história da humanidade, o que a gente entendeu foi que os fóruns multilaterais são a melhor solução para que a gente evite o conflito aberto, a deflagrar a guerra.
E essa foi uma construção que eu digo até muito dolorosa, porque a gente estava falando do pós-Segunda Guerra Mundial. Outros modelos de interação já tinham sido tentados, né? Quando a gente Uhum, pensa é, em outros consensos antes da gente chegar até a ONU, até chegar ao sistema da OEA, e a OEA sendo o mais antigo dos sistemas de fóruns multilaterais, então também existe isso. É algo do nosso continente, do continente americano, que traz uma inovação em termos de fórum de discussão e que se espalha para o mundo inteiro. Então, existe uma beleza também da nossa inovação enquanto americanos, enquanto do continente americano, de trazer essa solução pacífica de conflitos, que é uma tradição brasileira também, a solução pacífica de conflitos, buscar em situações de querela com seus vizinhos, seus estados vizinhos, fóruns de discussão, de horizontalização das relações, mesmo o Brasil sendo um país continental, sendo o país que da América do Sul é o país que tinha maior exército, é o país que tinha a maior condição armamentista, que vamos dizer assim, era uma potência imperial, né, por volta dos 1820. O Brasil buscava a solução pacífica de conflitos, e eu acho que por isso também a OEA foi a primeira a surgir. Então, estar na comissão seria para a gente não só uma grande honra, mas também um espaço de interlocução que o Brasil reconquistaria, né? Porque o Brasil foi um dos uhum, fundadores da OEA. Fábio, fala uhum. para a gente essa perspectiva de estar numa instituição tão antiga e que, ao mesmo tempo, apesar de todos os conflitos que a gente vê, assim, dessa guerra cultural, a gente fala de guerra cultural, o Papa Francisco fala isso, né? Que existe uma guerra cultural e naquela ocasião que estivemos juntos pela inauguração do capítulo brasileiro do Copaju, dos juízes e juízes para a justiça social, o mestre Raul Zaffaroni falou sobre isso, né? Sobre essa guerra cultural que ela está em curso e é um pouco conectado com isso que você vinha falando. Qual seria a solução que a gente poderia tentar para essa guerra cultural? Como nós, na nossa atividade, poderíamos transformar essa realidade? O que que você acha que a gente tem que fazer? Olha, pensando na comissão, eu acho que o principal desafio é não se deixar contaminar por ela e não reproduzi-la, né? Como eu te dizia, esse é um pouco o quadro atual. Há uma reprodução, essa polarização na própria literatura se diz que é assimétrica, porque tem, né, alguns lados que puxam um pouco mais, esticam um pouco mais a corda, né? Mas eu acho que uma instituição ela tem que ter um pouco a sobriedade, tem que ter o distanciamento disso para não se deixar contaminar, do contrário, ela vira apenas mais uma arena onde esse tipo de conflito vai se desenrolar, né? Vou falar de questões bem práticas, assim, só para a gente ter uma visualização. Acho que também a gente às vezes sobe um pouco o nível da argumentação aqui no programa, né? E acho que a audiência fica se perguntando um pouco, mas como é que isso se manifesta, né? Vamos pensar, por exemplo, né, conflitos que dizem respeito aí a gênero, sexualidade, né? Você tem uma perspectiva aí um pouco mais moralista para essas questões, né? E você tem uma perspectiva um pouco mais libertária, né? Vamos pensar a questão trans, por exemplo, né? Eu tive muitos diálogos né, nessa viagem com alguns ativistas de gênero, sexualidade. Eles me diziam como a questão de pessoas trans é importante para eles, porque hoje há uma perseguição, né, a pessoas trans em vários países se tornaram, né, foram feitas, né, como uma espécie de foram demonizadas, né, e portanto desumanizadas, né. Então há todo um pânico aí em torno de pessoas trans. Mas o que esses ativistas diziam, por exemplo, olha, tudo bem, você pode, né, ter várias ponderações em relação a pessoas trans. Você pode ter dúvidas sobre qual banheiro que as pessoas trans devem usar ou não, né? Mas você não pode jamais consentir com que pessoas trans sejam vítimas de violência na forma como são, né? E aí tem todo um conjunto de dados que eles traziam, né? Então, assim, se a comissão pudesse ser um espaço que pelo menos reconheça, né, que os países têm que adotar medidas para evitar que pessoas trans sejam vítimas de violência, nós já temos um ganho, né? E esse talvez seja, por exemplo, um dos acordos que seria possível você produzir, né? Mesmo com pessoas que têm uma visão um pouco mais moralista, né? Da questão de gênero e sexualidade, que entendam aí, né,
que você tem menos espaço aí para identidade de gênero, né, que é homem e mulher. Mas um ser humano não pode ser vítima, né, de violência física ou violência psicológica, né, por qualquer tipo aí eh, enfim, decisão que essa pessoa tenha, né, em relação à sua vida, que não coloca em risco a vida dos outros, ou que não coloca, né, não produz nenhum efeito negativo para a sociedade, né. Então eu acho que é um pouco assim, Ana. Você vai pelo diálogo, né, e vai realmente regressando aos princípios, como o princípio da dignidade, né, que é tão central na gramática dos direitos humanos, né. E que eu acho que mesmo, por exemplo, a gente está aqui, né, numa rádio que é religiosa, né. Eu acho que mesmo em qualquer vertente do cristianismo, você tem que reconhecer, né, a dignidade humana, porque, como a gente dizia no episódio passado, se você reconhece que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, se você aceita que violências são perpetradas contra seres humanos, né, você também está diminuindo, né, o caráter sagrado que aquela pessoa tem. Então, acho que, independente de onde você vem, né, você tem que reconhecer que há certos limites sobre o que pode ser feito em relação a uma pessoa, o Estado ou a própria sociedade podem fazer em relação a uma pessoa e transformar isso realmente numa norma que seja exigível, né? Acho que esse é um pouco o desafio que você tem ali num ambiente como o da comissão, num contexto como esse que a gente dizia das guerras culturais. É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente é bom também que a gente traga informação para o ouvinte para entender melhor o que é a comissão. Ela é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos que tem como principal função promover a observância e defesa dos direitos humanos aqui na nossa região, das Américas, né, dos Estados americanos. Ele é um dos dois órgãos principais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e é a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São os dois principais órgãos. A comissão seria um espaço de acompanhamento dos direitos humanos dos Estados-membros da OEA. Então, faz visitas nos locais onde tem denúncias de violação de direitos humanos, analisa solicitações relacionadas a direitos humanos. Então, por exemplo, se uma pessoa ou um grupo entende que teve os seus direitos violados em determinada situação por algum Estado, ou que o Estado não foi eficiente no resguardo desses direitos, pode apresentar uma solicitação, uma petição à OEA para que essa situação seja avaliada. Então, tem casos muito emblemáticos que foram avaliados pela OEA, enquanto seus dois órgãos, né, que foram de defesa dos direitos humanos e que depois produziram resultados dentro do Brasil, se transformando em novas legislações de proteção aos direitos humanos. É curioso que você trouxe a questão das pessoas trans, porque a gente fala, nós somos muito a favor da vida, né? Nós defendemos a vida. E as pessoas trans, elas. Primeiro, o Brasil, em 2024, foi o país que mais assassinou brutalmente pessoas em função do gênero, né, de pessoas Uhum. trans. A gente tem o registro de 105 pessoas trans que foram assassinadas no Brasil. E isso é um dado muito grave, da pessoa ser assassinada pela sua opção de existência de vida, de Exatamente. escolha, né? Então, a gente precisa, enquanto Brasil, realmente é, trabalharmos conjuntamente, toda a população, para garantir que a vida seja preservada na sua integralidade. Então, isso inclui essas pessoas trans, né, que precisam ter uma garantia de sobreviver com as suas escolhas. Eu acho que vai além de Uhum. sobreviver, né, mas porque sobreviver é algo tão inicial, a gente precisa garantir que elas estejam seguras em qualquer lugar onde elas estejam, para garantir que a vida seja preservada. Mas tem outros exemplos também. A Maria da Penha, por exemplo, foi um dos casos avaliados, que depois se transformou na Lei Maria da Penha. É importante a gente falar também que, recentemente, uma rede de extrema direita tentou contar uma história diferente da Maria da Penha, falando que ela teria ameaçado o ex-companheiro quando a documentação, os relatos, os boletins de ocorrência
todos demonstram o contrário, que ela ele tentou assassiná-la várias vezes, até que ela infelizmente se tornou cadeirante, né, se tornou uma pessoa com deficiência e que a Lei Maria da Penha surge para proteger as mulheres em situação de violência doméstica, a partir de uma iniciativa que primeiro caminhou no âmbito da OEA e depois se transformou em legislação aqui no Brasil. Então, a importância desse fórum é também trazer visibilidade para essas questões que a gente ainda precisa trabalhar. E essa, Ana, se você me permite, a informação que eu tive, por último, foi que a Maria da Penha voltou a ser protegida, né, por escolta policial, voltou a ser incluída aí nos programas de proteção a vítimas, a testemunhas, pessoas defensoras de direito que são ameaçadas, né, em função justamente dessa campanha que foi feita contra ela, né. A Maria da Penha que tem um retrato dela na sede da UEA, porque eles tinham lá uma galeria dos heróis das Américas, né, algo assim, que só tinha figuras masculinas, né. E Olha. aí, recentemente, nos últimos anos, foi feito um movimento para que a gente reconhecesse também as heroínas das Américas. E aí, cada país, né, foi feita aí uma análise de cada país, quem é que poderia figurar por cada país para representar as mulheres, né, que lutaram por direitos humanos nos seus respectivos países. E em relação ao Brasil, houve ali uma convergência em torno do nome da Maria da Penha. Então, ela tem um retrato aí na sede da UEA, que é um prédio bastante suntuoso ali no centro de Washington, né? E eu disse para as pessoas lá em relação a isso que justamente havia essa campanha de desconstrução, não só da imagem da Maria da Penha, mas também de maneira indireta do próprio trabalho da comissão e da corte, né? Tudo isso sendo feito por redes sociais, enfim, para a gente pensar um pouco essa questão da liberdade de expressão, né? Que não pode ser uma liberdade de você contar mentiras, né? E distorcer a realidade. Porque a liberdade de expressão, ela tem que, vamos dizer assim, a garantia de você manifestar a sua opinião, ela deve vir junto com a responsabilidade de falar o fundamento da verdade, né, de fato. Então, tanto é que esse pseudo-documentário, né, que eu não chamo de documentário, eu acho isso, como é que fala, essa obra ficcional que distorcia a história da Maria da Penha, foi retirada do ar por ordem judicial, indicando que claramente ela não correspondia ao que aconteceu de fato na vida, né, da Maria da Penha, porque ela tinha inúmeros boletins de ocorrência contra o ex-companheiro. Então, é tão importante esse caso porque na maioria dos sistemas interamericanos e dos sistemas de direitos humanos, a participação do indivíduo, ela é um pouco controversa. Geralmente se falam em grupos, se falam em Uhum. coletivos. É, E a OEA também é pioneira nisso, em garantir que indivíduos apresentem a sua solicitação, a sua petição ao Sistema Interamericano de Proteção. E você vê tantas dimensões, né, que a gente pode pensar de melhoria que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos propõe ao nosso próprio regime jurídico dentro do Brasil. E os relatórios, às vezes a gente fala, nossa, mas as coisas são tão lentas, é tão é, devagar para acontecer essa transformação, mas efetivamente é uma transformação que garante direitos. E acho uhum. que isso sobrepõe muito o tempo de espera, porque a gente observa que quando não existe esse mecanismo, os direitos não são concretizados, né? Todos os direitos humanos são resultado de muita luta, de muito esforço das comunidades e das populações para que eles sejam efetivados. E é importante a gente colocar isso. Então, a participação do indivíduo no sistema interamericano é uma inovação. Fábio, o que você acha que a participação brasileira poderia trazer de contribuição enquanto você, membro da comissão? Olha, Ana, eu tenho muitas ideias, né? Eu estou esperando o resultado da eleição sair, enfim, se ele for positivo mesmo, saber um pouco mais também qual vai ser a composição, né? Como você disse, existem vários candidatos, candidatas, os perfis são diferentes, precisa ter um pouco uma noção de como é que vai estar
composto, né, esse time aí para a gente poder trabalhar juntos. Mas também temos um novo secretário-geral da OEA, né, que é o Handing, que é surinamês, né, inclusive teve um apoio do Brasil importante, que também traz aí, acho que uma lufada aí de ar novo, né, para o sistema da OEA como um todo. A gente tinha até então o Almagro como secretário-geral, né, ele que às vezes adotou ali algumas posturas um pouco controversas, né, e se alinhou às vezes muito, né, com presidentes americanos, enfim. Então, acho que essa renovação também na OEA, né, alinhada com uma possível renovação ali na comissão, com a presença brasileira, pode trazer um novo contexto. Então, você falou aí da importância dos indivíduos, né? O Brasil tem uma experiência muito importante em promover participação social aqui nas nossas políticas, né? E algo que eu senti, assim, também, que, como eu dizia lá no começo, né, uma espécie de uma crise, assim, porque a comunicação da comissão com a sociedade, às vezes, é vista como tendo alguns problemas, né? E acho que trazer um pouco das nossas tecnologias de participação, fazer alguns processos em que você tem uma consulta mais frequente ali da sociedade, né? Por exemplo, é uma das formas como acho que a gente pode trazer uma contribuição, né? Além de outras, enfim, como eu disse, eu tenho muitas ideias não me faltam, não, porque eu fico olhando para as coisas lá, eu fico pensando, ó, muitas desses problemas, né, ou muitos desses desafios já foram enfrentados por um país como o Brasil e com algum sucesso, né? Eu acho que assim a gente está se encaminhando agora para o fim do nosso programa, né? É sempre bom conversar com você, Fábio, porque esse é um momento muito especial para o Brasil, é um momento de muito prestígio. Para as pessoas terem uma ideia, você apresentar uma candidatura já é um significado, já tem um simbolismo super importante de você estar dentro da discussão de um novo membro da Comissão Interamericana, né? E a gente pensar nesse contexto desses desafios, de tudo que a comissão vem enfrentando, eu acho que o seu nome seria uma excelente aquisição para a comissão, a sua pessoa, com todo o seu histórico, com as inovações, né? Que você traz e tudo aquilo que te constitui enquanto ser humano, né? A gente teve em 2021 um relatório importante da comissão para o Brasil e agora seria uma nova oportunidade da gente construir um novo relatório com uma nova percepção, porque a gente está nesse processo de transição também de novas políticas públicas. Não é à toa que o governo do presidente Lula trouxe inovações também nesse sentido, né? De combate à pobreza, retomamos efetivamente o combate à pobreza e se mostrou um recente estudo que mais de 700 mil mortes foram evitadas pela simples existência do Bolsa Família ao longo dos últimos 20 Uhum. anos. Então, acho que é um grande gol para o Brasil estarmos nesse momento dessa candidatura e da sua presença na comissão. Isso, e eu acho que tem algumas questões, como eu dizia, né, algumas coisas que já estavam muito bem constituídas no Brasil, elas passaram aí por algumas soluções aí de continuidade, mas que foram retomadas, né? Eu falava da participação e me lembrava agora aqui que semana passada eu vi uma notícia, né? Tá tendo uma conferência nacional LGBT, né, de direitos LGBTQIA+. E ela está ainda nas etapas nacional, estadual, local, né? E aí eu li uma reportagem sobre uma atividade da conferência que foi feita num estabelecimento penal com pessoas LGBT dentro do estabelecimento penal para discutir como é que os direitos dessas pessoas podem ser respeitados nesses contextos, né? Quando eu olhei essa notícia, eu falei, nossa, o Brasil é um país muito avançado, né? Porque enquanto você tem em outros países onde a homossexualidade é criminalizada, né, inclusive nas Américas, um dos temas com os quais a comissão se defronta, já fez relatórios contra alguns países em que a homossexualidade é criminalizada. No Brasil, a gente quer escutar a pessoa LGBTQIA+, dentro de um presídio para saber como é que a gente pode melhorar a vida dela, né? E questões de futuro também, né? Então, nessa reunião que eu fiz com a ministra Marina, a gente discutia um projeto que ela tem tocado lá, que é o chamado Balanço Ético Global, né?
que é construir referências socioambientais para fazer uma auditoria das políticas dos países. E aí discutimos também como isso pode ser levado para o âmbito da OEA, a gente tentar, de repente, fazer um balanço ético no hemisfério e ter os nossos, e trazer, Uau! né, para os estándares que a comissão produz, um pouco dessa linguagem. Enfim, o Brasil é um país que tem, sabe ser muito vanguardista, né? E eu acho que podemos irradiar isso certamente para todo o hemisfério se a gente estiver ocupando uma posição como essa na comissão. Nossa, belas ideias, incrível, inovação super interessante. E, infelizmente, nosso programa chega ao final. A Rádio Nova Aliança precisa de doações para sua manutenção. Somos uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é essencial para que a nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Você pode colaborar pela nossa chave Pix no pix@novaalianca.org.br. Vou repetir, pix@novaalianca.org.br e seguindo as nossas redes sociais do Instagram com o @Rádio Nova Alianca BSB. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, na frequência 103.3 FM. Eu estive hoje com Fábio de Sais Silva. Fábio, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez aqui para o nosso programa de Justiça e Paz. Na sequência, os nossos ouvintes ouvem o comentário ao Evangelho da nossa querida Simone Furquim, que é membro da Comissão Justiça e Paz, e logo em seguida, o programa semanal de Dom Paulo César. Fábio, a sua despedida aos nossos ouvintes. Só agradecer mais uma vez aqui, Ana, essa interlocução, né? Quer dizer, a rádio aí acompanhou toda a campanha, a gente está aí mais ou menos há 3 semanas das eleições e espero que vocês possam aí em algum momento, após a Assembleia Geral da OEA, registrar aí um sucesso aí do nosso trabalho e a gente segue aí conversando pelos próximos anos sobre esses temas também. Muito obrigada, Fábio, pela sua entrevista. Muito obrigada aos ouvintes que nos acompanham também pelas redes sociais do YouTube e do Facebook, no @CJP Brasília. Eu vou colocar na sequência do vídeo do YouTube a intervenção da apresentação da candidatura do Fábio lá na OEA, que foi um momento muito brilhante. Fábio, parabéns por esse momento e para que você possa acompanhar. Muito obrigada pela sua audiência. Eu desejo a todos uma semana de muita justiça e muita paz. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é João, capítulo 21, de 20 a 25. João encerra seu evangelho ressaltando os valores do discipulado de Jesus: seguir e testemunhar Jesus e permanecer fiel ao seu projeto de vida. Pedro quer saber de Jesus o que acontecerá com o discípulo amado. Na narrativa e em todo o Evangelho, não sabemos o nome deste discípulo, porque o Evangelho de João é escrito com uma riqueza simbólica para transmitir o significado muito profundo para a comunidade cristã e para nós hoje. Ser discípulo amado é ser o seguidor de Jesus e de seus ensinamentos. Pedro sofrerá o martírio e o discípulo amado vai permanecer até que Jesus venha. Na conclusão da leitura, o editor final do Evangelho diz que quem deu testemunho de tudo que aprendemos neste livro foi o discípulo amado. Nessa perspectiva simbólica, muito encontrada no Evangelho de João, compreendemos que o discípulo amado é símbolo da comunidade que permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus. Essa comunidade foi passando de geração em geração até chegar a nós. Nós também somos os discípulos amados de Jesus quando permanecemos fiéis ao seu projeto de vida. E permanecer fiel ao projeto de Cristo demanda enfrentar os conflitos da nossa realidade atual. E mais ainda, construir pontes de unidade entre os que creem em Cristo, superando
divisões históricas em nome do amor, do serviço e da justiça. Em consonância com a Semana de Oração pela Unidade Cristã deste ano, podemos afirmar que a unidade cristã é um testemunho poderoso para o mundo fragmentado e tão polarizado. Somos convocados e convocadas a permanecer no amor de Jesus Cristo, seguindo o seu caminho. E qual foi o caminho de Jesus? Sabemos que Jesus foi uma pessoa inteiramente preocupada com as minorias de seu tempo, com os mais vulneráveis. Nesta unidade cristã, Jesus convoca cristãos e cristãs de diferentes tradições a caminhar juntos em defesa da dignidade humana e da justiça. Hoje é necessário seguir, testemunhar, permanecer firme no compromisso cristão e também cultivar essa unidade entre as igrejas como sinal do reino de Deus, onde o amor ao próximo não tem fronteiras. Que todos vejam que somos discípulos amados de Jesus, porque nos amamos uns aos outros, conforme João capítulo 13, 35. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos.